A Mata Atlântica é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. De fato, é o ecossistema brasileiro que mais sofreu os impactos ambientais dos ciclos econômicos da história do país. Para se ter uma ideia da situação do risco que se encontra, basta saber que à época do descobrimento do Brasil, ela tinha uma área equivalente a um terço da Amazônia, ou 12% do território nacional. Estendendo-se do Ceará ao Rio Grande do Sul, hoje esta está reduzida a apenas 7% da sua área original. Em contraste com a exuberância da biodiversidade local, as estatísticas indicam que mais de 70% da população brasileira vive na região da Mata Atlântica. Além de abrigar a maioria das cidades e regiões metropolitanas do país, a área original da floresta também concentra os grandes polos industriais petroleiros e portuários do Brasil, respondendo por nada mais e nada menos que 80% do PIB nacional. Do período colonial aos dias de hoje, a floresta da Mata Atlântica estão reduzidas a 7% de sua cobertura original, com áreas específicas, com as florestas da Araucária, com apenas 1% da cobertura remanescente. A Caatinga tem como principal característica o fato de ser o único bioma exclusivamente brasileiro. Mesmo assim, estudos divulgados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga alertam que esse é o domínio florestal menos conhecido cientificamente da América do Sul, tanto em termos geográficos quanto em observações biológicas. A Caatinga vem sendo desmatada sobremaneira ao longo dos últimos anos. Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 45% dos 734.478 km² originais da sua vegetação foram desmatados até o ano de 2010. No ano de 2015, um estudo mais aprofundado revelou que há uma proporção de 40% de caatinga preservada para 45% da caatinga degradada, 7,2% do solo expostos, 6,5% de lavoura e 0,7% de corpos d'água. Entre as áreas degradadas, cabe destaque para o espaço dos territórios do Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. A devastação na região da Amazônia tem preocupado muitos ambientalistas, podendo trazer consequências irreversíveis. Nas últimas décadas, a Amazônia tem sofrido um aumento no desmatamento de suas áreas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo norte-americano Thomas Levanjoy, professor da Georgia University, e pelo brasileiro Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, o bioma da Amazônia pode sofrer perdas irreversíveis, o qual, segundo pesquisadores, já chegou a 17% nos últimos 50 anos, sendo que o limite seria de 20%, para que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento no bioma aumentou cerca de 40% entre os anos de 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 km² de área nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se principalmente nas áreas privadas, assentamentos e unidades de conservação. Maiores riscos em termos ambientais no bioma Pampa são, dentre outros, a expansão da fronteira agrícola com a prática da monocultura. Essa prática acaba por afastar os animais da região por conta da própria escassez alimentar ocasionada pela perda da variedade vegetativa na região. A exploração do Pampas tem início com a colonização ibérica na região, com a implantação da pecuária extensiva pelos campos. Essa atividade se tornou a principal fonte de renda na região, o que aumentou demasiadamente a prática, ocasionando danos ao ecossistema do bioma, especialmente em relação aos solos, que por serem muito pisoteados pelos animais acabam ficando compactados, perdendo sua fertilidade e capacidade produtiva. Soja e silvicultura tornam o Pampas o segundo bioma mais ameaçado do país. Hoje, mais da metade do Pampas é área degradada. Em termos proporcionais, é o segundo bioma mais devastado do Brasil, perdendo apenas para a Mata Atlântica. A fragmentação de habitats, a invasão de espécies exóticas, poluição, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas e modificações climáticas trazem grandes prejuízos ambientais no Cerrado. Mas duas principais ameaças à biodiversidade estão relacionadas às suas atividades econômicas: a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa tecnologia. Segundo os dados da Conservação Internacional, o Cerrado perdeu aproximadamente 60% de sua área original no período de apenas 30 anos. Nos últimos anos, a expansão da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o bioma. Cerca de 60% de sua área total é destinada à pecuária e 6% à produção de grãos, sobretudo a soja.
O Livro Vermelho da Flora do Brasil, elaborado por Martinelli e Moraes em 2013, justifica que inicialmente a ocupação humana no Cerrado era esparsa, com atividades que envolviam a agricultura, criação de gado, caça, pesca e a retirada da madeira para carvão. Mas com o passar do tempo ocorreu o desenvolvimento de técnicas agrícolas. Com esse avanço, houve a intensificação na criação de gado, o que levou ao plantio de espécies gramíneas exóticas. Muitas dessas gramíneas invadem áreas do cerrado, excluindo espécies nativas e aumentando a incidência de fogo. Lá no cerrado, a probabilidade de redução de chuva é maior que 50% no período da seca, ainda nesse século. Outra consequência dessas mudanças climáticas é o aumento considerável na ocorrência de incêndios. O Pantanal belo e diverso que conhecemos é uma região sensível e vulnerável às ameaças e pode desaparecer se não for preservado. A pecuária não sustentável, a monocultura de cana-de-açúcar e da soja e a contaminação de solos e dos recursos hídricos com insumos agrícolas são pontos de alerta. Qualquer impacto negativo nas nascentes e cabeceiras dos rios pode alterar de forma drástica toda a planície inundável. Pecuária não sustentável, a atividade econômica tornou-se a mais significativa e se estende do planalto das bordas da bacia até a planície alagável. Com um rebanho estimado em 16 milhões de cabeças de gado, ela estabelece o padrão de ocupação do espaço geográfico e determina a cultura pantaneira, além de muitos dos impactos ambientais na região. Vale lembrar que no Pantanal, a queima é usada para a limpeza de pasto e para a colheita de cana-de-açúcar, liberando gases de efeito estufa considerados nocivos ao meio ambiente. O aumento de usinas hidrelétricas modifica o ciclo hidrológico. A hidrovia e a produção de carvão ameaçam a cobertura vegetal da região. Nessa imagem é possível ver a quantidade de desmatamento em cada bioma do Brasil.